Esse semestre, o que vocês estão ouvindo desde o começo, vocês estão percebendo que nós estamos trabalhando com fundamentos. As culturas fundantes, vamos dizer, do pensamento. A gente já teve a grega com a Marta, alguma coisa, e é muito pouco. E aquilo que vocês não entenderem, vocês acharem que estão voando e tal, não se preocupe, porque você viu quantos anos ele passou fazendo a tradução das Mil e Noites. Quem ouviu? 10 anos. Quantos anos a gente passa para saber de uma coisa? A vida toda. Então, não é numa aula que a gente vai conhecer a Ilíada, a Odisseia, as Mil e Uma Noites, nunca. Então, vocês tenham paciência, porque essas aulas que nos são dadas, elas são pinceladas sobre esses diferentes universos do nosso planeta. A partir daí, a gente pode começar uma pesquisa. Quem já? Tem alguns que já estudam determinadas coisas. A gente vê até pelas perguntas que tem pessoas que já se iniciaram naquele assunto, não é? Outros nunca ouviram falar. Então, para aqueles que nunca ouviram falar, os que começaram a ouvir falar, não se impacientem, porque aqui nós não vamos fazer prova para vocês escreverem sobre o que foi dito exatamente, como nos colégios. Não vai ser isso. São pinceladas e são coisas para a gente desejar. Eu acho que são as falas causadoras de desejos de estudar, desejo de saber, e essa troca que nós vamos... A gente não sabe direito de onde vai surgir. Uma frase de um professor, uma palavra, uma expressão, alguma coisa fica para nós e aquilo pode ser multiplicador, tá, gente? Então, a gente está dando esses fundamentos nesse semestre, e esses fundamentos, quem quiser se aprofundar, vai atrás e nos pergunte. A gente hoje ia ter uma conversa, sem estar adiada, mas como o Alejandro está aqui hoje, ele queria vir às Quebradas, e ele vai falar sobre esse livro dele, Vozes do Porão, e talvez seja um momento também de troca, né? E a gente sabe tão pouco também da América Latina, a gente se encontra tão pouco com pessoas, né, dessa nossa América tão múltipla, tão diferente de um lugar para outro, que é tão bom que a gente tenha alguém que tem um interesse de vir conversar com a gente, que venha do nosso amado México. Bem-vindo, Alejandro. Tá. Opa, boa tarde. Bom, grande prazer estar aqui. Já tinha ouvido falar do projeto e é muito mais impressionante do que imaginei. Não imaginei tanta gente neste espaço, né? Então, eu fico muito feliz. Estamos chegando já assim no finzinho, nos últimos dias de quase um mês de estar rodando aí pelos Brasis, pelas quebradas do Brasil, apresentando esse livro. Esse livro trata sobre a literatura periférica ou a literatura marginal feita aqui no Brasil, né? Então, começamos em São Paulo, em muitas periferias, muitos saraus, e fomos para o Rio Grande do Sul, para Campinas, para a Bahia, e agora estamos aqui. Então, eu não sei, eu vou levantar, né, porque tem gente aí lá atrás. Não sei quanto vocês sabem, quanto vocês conhecem esse movimento de literatura periférica, ou literatura marginal. Quem conhece? Quem sabe alguma coisa? Sim, aqui no Brasil. Vários de vocês, né? Não, então, literatura periférica no Brasil, ou literatura marginal. Literatura marginal teve um movimento na década de 70, que foi dos poetas marginais, tá? Mas estamos falando de outra coisa. Na década de 70 foi um movimento muito interessante, a Luísa Buarque de Holanda pesquisa esse movimento, né? É sobretudo de poesia, e era uma poesia que se colocava fora do cânone, né? Queriam fazer uma coisa diferente, bem no meio da ditadura, e eles utilizavam uma linguagem muito particular, muito criativa, né? Utilizando muito da linguagem popular,
e se mantinham fora do cânone também pela produção de livros artesanais, venda nas ruas, etc. A geração mimeógrafa, né? Agora, eram escritores de classe média, né? Que se colocavam propositalmente nas margens, né? Do cânone. Agora, o que acontece? Que na década de 90, final da década de 90 e sobretudo na década de 2000, de repente tem um surgimento impressionante de escritores das periferias, das favelas, das prisões no Brasil. Começa em São Paulo, né, muito forte, aí o movimento é muito, muito forte em São Paulo, mas ele começa a se expandir pelo país afora, né? E agora tem escritores que estão sendo reconhecidos por tudo quanto é canto, em todo o Brasil. E dos fatores que movimentam isso são saraus, né? E saraus, talvez vocês saibam, né? Tem em bares nas periferias favelas. O que tem é bar, não tem centro cultural, não tem biblioteca, não tem nada, né? Mas bar tem em cada esquina. Então, esses escritores, poetas, começam a ocupar esses bares e transformar em espaços de poesia, de literatura, né? E começa com a Cooperifa, né, na Zona Sul, e com o Sarau do Binho. E esses dois saraus são espaços, né, nos bares, as pessoas se reúnem e começam a declamar poesia, muitas vezes vinculada com essa cultura do rap, do hip hop, né? E é poesia forte, poesia dura, poesia que tem a ver com reivindicações, poesia muito politizada, né? Com muita consciência. E isso começa a reproduzir e ter uma reverberação, né? As pessoas se veem refletidas naqueles poetas, né? Que começam a falar também outra linguagem, não a linguagem da academia, não uma linguagem requintada, mas uma linguagem das quebradas, né? E então as pessoas se veem refletidas e isso começa a se reproduzir, começa a crescer. O que é interessante, vista para a gente, é que é um fenômeno muito grande, que quebra as fronteiras e que começa a entrar na cultura hegemônica, digamos, né? Hoje tem muitas pesquisas sendo feitas na academia, tem muita atenção na academia, ainda não o suficiente, mas tem uma presença na academia e tem presença nas grandes editoras, né? Escritores como Ferrez, que estão sendo publicados em grandes editoras, enfim. Chega nas classes médias, né? Esse escritor Ferrez, alguém já ouviu falar de Ferrez? Então, Ferrez, ele é quem é responsável, digamos, da terminologia literatura marginal, que ele conseguiu que a revista Caros Amigos publicasse 3 volumes dedicados exclusivamente à literatura marginal, e o primeiro em 2001, certo? E com isso abre-se um panorama para essa literatura feita nas quebradas, para chegar ao grande público, né, através da revista Caros Amigos. E aí vem essa associação de literatura marginal, porque é assim que ele chama, e esses números da Caros Amigos chamam-se literatura marginal. E é uma coleção bem interessante, né, de escritores, tanto de contos quanto de poesia, até letras de rap, e tem até um mexicano, que é o subcomandante Marcos, o chefe do Exército Zapatista de Liberação Nacional, né, que na visão de Ferrez é também um escritor marginal, né, e tem também um texto dele muito interessante. Então, uma visão assim, do que seria... Por que ele está falando de marginal? Marginal para Ferrez é se colocar na margem, ou ter sido colocado na margem, mas ele está brincando também com o duplo sentido da palavra, né? Porque as periferias são marginalizadas e quem vive nas periferias é chamado de marginal, né? Marginal como criminoso, como perigoso. Ele diz sim, a gente marginal, somos perigosos mesmo, somos um perigo para a sociedade, mas não pelas balas, mas pela nossa palavra, que a gente consegue apontar o dedo, né, as feridas da sociedade. Agora, esse livro foi uma pesquisa de doutorado, não, pesquisa não, é um trabalho de doutorado na Universidade da Califórnia, Berkeley, né? Mas eu quis fazer uma coisa que não fosse, né? Porque, olha, se você vem na academia, você chega lá nas quebradas, vai estudar o que está fazendo os escritores que estão lá vivendo na pele todos os dias, e você vai dilucidar e explicar aquilo. Essa é, né,
porque é uma coisa que acontece muito na academia, eu acho que não é por aí, né? Então, a motivação de fazer esse trabalho, para mim, não era acadêmica, para mim era uma motivação de escritor e de ativista. De escritor porque eu sou romancista, eu morei muitos anos em Salvador, na Bahia, e foi lá que eu comecei a escrever. Então, paradoxalmente, sou mexicano, mas escrevo em português. E escrevi vários livros de contos e um romance que chama A Rainha do Cine Roma, que é um romance sobre meninos moradores de rua, né, narrado por um menino que mora nas ruas, portanto é narrado numa linguagem de rua, né, baiana, etc. E para mim, como romancista, é muito essa questão de como você narra a realidade mais dura da violência, né, urbana, etc. Daquelas populações que estão mais invisíveis e mais marginalizadas, né? Porque, puxa, a vida das crianças nas ruas não é pouca coisa, né? Para mim, essa é a população mais violentada que existe e mais invisível. As pessoas passam de lado, parece que não existe quando não dá pontapé, entendeu? Quantidade de vezes que eu vi uma criança apanhando de alguém, até que chega a polícia, você pensa, a polícia vai não, a polícia chega e bate mais, né? Entendeu? Você fala com eles, rapaz, o que você está fazendo? Isso é uma criança. Aí diz, não, Matheus, você está muito equivocado, isso não é criança, isso é pivete, ou seja, não é nem gente, entendeu? Então, como é que você fala dessas realidades que são tão brutais? E eles ficam indignados, né? Porque como é que você está fazendo isso? Como é que você está defendendo uma coisa que não é gente, é coisa, entendeu? E te fala, e eu te olho para você e diz, não se meta aí, você não entende. O que acontece é que você é muito ingênuo, você não entende, isso aí é pivete. Pivete já vale tudo, né? Vale tudo, entendeu? Como é que você narra isso na literatura? Entendeu? São questionamentos éticos, não só estéticos, né? Do lado da estética, né, vem como narrar isso. Para mim, uma das grandes coisas é utilizar uma linguagem que não seja a linguagem da dita norma culta, né? Porque você, com essas ferramentas, você não consegue chegar, né, fundo na questão. Então, para mim, um dos desafios, tem muitos, é utilizar uma linguagem que não seja essa, né? Como você utiliza a linguagem? Para mim, essa é uma grande questão, uma das grandes questões. E como você narra a violência de forma que não seja o espetáculo da violência, de forma que o leitor possa ficar tranquilo, sentado na poltrona, olhando para aquilo, né? Porque o leitor tem que se sentir também parte dessa questão, entendeu? Porque nós somos todos culpados nessa questão, ninguém é inocente, como diria o Ferrez, né? Então, uma série de questões éticas e estéticas. E aí você vai para a literatura feita por quem vive na pele todos os dias nas periferias. Para mim, isso tem uma ressonância. É muito importante ver como é que eles estão tratando essas questões, como é que eles estão tratando a linguagem, etc. Porque é uma questão não só estética, mas, sobretudo, ética, nessa questão de narrar. Por outro lado, como ativista, para mim também o movimento de literatura periférica é muito importante, porque vem o questionamento de será que nesse movimento está o germe, a semente de uma mudança possível no nosso mundo em um momento de crise do capitalismo brutal, né? Quando a gente vê que o capitalismo está caindo, né? Tem uma falência do capitalismo, mas a gente não sabe o que vai acontecer com isso. E a gente vê a população rural não está mais crescendo, está diminuindo. Todo o crescimento do mundo está acontecendo nas cidades, é urbano. 95% desse crescimento é nas periferias das cidades pobres do mundo, entendeu? Então, quase todo o crescimento demográfico do mundo está acontecendo nas periferias dos países pobres. E, ao mesmo tempo, nessas periferias há uma produção sistemática de um excedente humano que não tem emprego, né? O subemprego, o bico, agora é a norma. Você veja o contraste, digamos, entre Jubiabá, de Jorge Amado, né, que fala do trabalhador que está lutando para deixar de ser explorado.
né? E tem a greve, a luta socialista e tal, né? Sindicato, enfim. Trabalhador explorado que luta para deixar de ser explorado. Veja os romances de Ferrez, por exemplo. Agora, hoje, é o cara que está desempregado há inúmeros anos e que sonha com aquele momento glorioso da vida dele, em que ele era um trabalhador explorado. Entendeu? É um desejo inatingível já. Então, isso aí reflete uma mudança séria no capitalismo. Entendeu? Então, esse excedente humano está nas periferias. Excedente humano que digo para o capitalismo, né? Está nas periferias. E todo o crescimento demográfico está nas periferias. Isso aguenta? Né? Isso não aguenta. Isso, uma panela de pressão vai explodir. Não tem como não explodir. Por que que não explode? Duas coisas. Band-Aid, que é esse negócio do combate à pobreza, as ONGs, aquilo tudo, né, paliativos, né, para ficar menos doloroso, né? Tem ONG reproduzindo por tudo quanto é canto. No favela não tem mais ONG do que gente, né? Mas isso aí é para não ser tão doloroso, né? E por outro lado, porrada na cabeça. Aí combina essas duas coisas e por isso que não explode. Mas isso não vai aguentar sempre, né? Então. Já não está aguentando. Não está, né? Estou lendo uma obra intitulada Cultura é a Nossa Arma, de uma grande ONG, né, do nosso país. E, enfim, para mim é muito complicado relatar sobre essa questão periférica, porque quando eu comecei a ler a obra dentro de uma visão europeia, né, falava sobre as mazelas sociais, sobre a miserabilidade humana nesse eixo, né, que está fora da norma social, né, que são as periferias. E isso me preocupa muito, porque entra um processo de transformação social e de transformação humana, né, de pessoas que eram envolvidas com tráfico. Eu acho que eu nem preciso falar o nome da instituição, que muitos aqui sabem, né? E essa situação é uma situação muito complexa, porque envolve um processo de transformação, mas ela se torna um pouco, dentro de um ponto de vista muito difícil de lidar, porque a gente fala de pessoas, né, que não têm oportunidades e elas buscam essas oportunidades no tráfico ou em qualquer caminho que seja. E aí uma pessoa me questionou, né, o fato de eu ter esse olhar mais crítico e discordar da obra, né, porque aponta cultura é a nossa arma, só que usa o que diz ser cultura para condicionar, né, para usufruir dessa miserabilidade humana. Isso me incomoda muito, essas ONGs, essas instituições que usam esse tema principal para condicionar o ser humano, né, esse ser humano que é capaz, que também pode produzir. E é um trabalho que para mim é muito doloroso, assim, relatar, porque eu tenho uma obra a nível acadêmico pela universidade e eu coloco um processo de construção autobiográfica, que eu falo que a arte e a educação me transformou e me libertou. E aí a gente vê essas instituições que usam essas situações para condicionar mesmo esse indivíduo no meio social, que é o que a gente está vendo acontecer atualmente, né, com essas manifestações. Eu queria saber o teu ponto de vista, o que você pensa sobre essa questão da literatura, né, dessa literatura periférica. Então, justamente para mim, esse é meu questionamento, né? Será que essa literatura tem um potencial de quebrar isso tudo, né? E aí vem um desafio. Literatura periférica como movimento tem até um questionamento, a gente questionou muito agora, né? Porque a gente tem muito debate, assim como a gente está tendo, com os escritores nas quebradas, né? E alguns deles se perguntam, mas será que é movimento mesmo? A gente pode chamar de movimento? Eu acho que sim, né? Mas pensando no movimento social de outra forma, com uma coisa descentralizada, sem um projeto, aquela velha forma de ver os movimentos sociais, que tem
tem um projeto específico e tal, e é centralizado, né? Agora, esse pipocar, né, de alternativas transformadas numa rede capaz de mexer nas estruturas, para mim, isso é um movimento social hoje, porque as condições do mundo mudaram, né? Então, como movimento social, tem dois lados. Um é a produção literária, o que se escreve, se produz, se publica, enfim, né? E o outro são as iniciativas políticas, porque quase todo escritor envolvido na literatura periférica é também um ativista cultural. Então, estão não apenas escrevendo poesia, contos, romances, livros, mas também envolvidos em ações políticas nas quebradas, né? E ações de autonomia. Ou seja, os saraus, por exemplo, eles são grandes pontos de debate e de formação, né? Mas, para além disso, por exemplo, tem gente como Alain da Rosa, acabou de lançar um livro também nessa coleção, que chama-se Pedagogia, Autonomia e Mocambagem, que é sobre uma experiência que eles tiveram de longo prazo de dizer, olha, os saraus como espaço de formação são bacanas, mas tem um limite, tem que ir além. Então eles começaram a fazer cursos de mais longa duração, que não seria só uma oficina, tal, que teria que ter um compromisso, mas só que cursos baseados num profundo entendimento da cultura afro-brasileira e, a partir dali, o ensino. Então, quebrar isso, né, do olhar eurocêntrico para criar uma coisa que vem de baixo, entendeu? E que vem da raiz afro nas quebradas, sacou? Então, tem muito, e quando a gente vê como um todo, para mim, tem muita esperança ali, porque tem uma visão. Agora, também tem muitos grupos nesse movimento todo que caem, né, na onda das ONGs e na onda de produzir para o edital, né? O edital que vai determinar para onde você vai. E aí você é engolido por aquilo, né? Só que tem muita discussão e muita crítica. Então é uma coisa orgânica que está sempre evoluindo. E aí que eu vejo a esperança, né? Não é que seja já a perfeita solução e tal. Tem muita contradição interna, mas também tem muita reflexão. Os caras estão em cima, entendeu? Então, para mim ali, para mim essa é a pergunta. Tem ali a semente de uma coisa diferente, né? E a literatura, o que ela faz? Ela muda as estruturas da cabeça, a estrutura do pensamento. Porque não é só estar na rua, é importante estar na rua, né? É estar na rua e no quebra-quebra quando for preciso, né? Só que isso não é suficiente. Se a gente não tem uma mudança estrutural na cabeça, na forma de pensar, né, nos descolonizarmos de tanta merda que a gente tem. Dá para dizer merda, essas coisas aqui? Beleza, porque aqui eu estou me controlando e está complicado. Então, se a gente não consegue se descolonizar daquilo, não dá em nada, entendeu? A gente pode fazer o que quiser na rua, que não vai funcionar. E uma das coisas que está muito internalizada, por exemplo, é essa questão da pobreza, né, e da riqueza. E a gente tem que ter para ser. Então, quando vem, né, que a gente está fazendo alguma coisa boa mesmo, começando a mexer, começando a incomodar, chega ali alguém e dá um monte de dinheiro com projeto, com não sei o que e tal, e acabou, entendeu? Mas tem muita crítica. Eu vejo com muita esperança porque há muita crítica. Parte da ideia de escrever o livro foi contribuir a essa discussão, porque eu venho de uma experiência, já passou aí, eu venho de uma experiência que tem a ver com sapatismo, né? E o sapatismo, estou vendo aqui o tempo, o sapatismo, não sei quanto vocês conhecem, foi um movimento que começou em 94. O revolucionário declarou guerra no governo mexicano. Só que logo eles mudaram. Viram que o povo mexicano não queria a guerra e eles mudaram. E eles começaram um processo de construção de autonomia. E aí não dá para entrar nisso aqui, porque é uma conversa muito longa. Mas fim de história é que hoje, justo antes da gente vir para o Brasil, ficamos uma semana com eles, no que eles chamam a Escolinha Zapatista, para mostrar para os parceiros que estamos caminhando juntos, como é que eles têm construído a autonomia durante esses quase 20 anos de luta. Eles têm um governo autônomo, têm um território muito grande, dividido em 5 regiões muito grandes. Cada uma dessas 5 regiões tem um governo autônomo.
um governo que é horizontal e que é composto de muitas pessoas e não vertical com uma pessoa. Governo de região, municípios, governos municipais e governos nas comunidades. Pois é, mas aí justamente o que eles fizeram? Eles viram que o sistema educativo não funcionava. Aí, durante um tempo, ficaram enchendo o saco do governo para melhorar. E depois decidiram, não dá. O governo não vai fazer nada, então a gente faz. Criaram escolas próprias, um sistema de educação próprio, sem um centavo do governo. Sistema de saúde próprio, sem um centavo do governo. Sistema de justiça, sistema de produção, economia, etc. Autonomia no extremo, entendeu? Então, a partir desse olhar, é que eu caminho com os parceiros e a gente vai conversando, e daí é que sai esse livro para tentar pensar o que está sendo feito nas periferias desse ponto de vista mais radical, da autonomia radical. E conversar, porque as realidades aqui são totalmente diferentes, né? Então, é esse diálogo, mas não olhando apenas a política, mas também e sobretudo a literatura, o que está escrito, como é que eles escrevem, como é que isso reflete essas alternativas de pensar o mundo. Aí você tinha uma pergunta. Opa, Alejandro, eu não entendi bem o início, mas eu quero fazer uma pergunta. Está todo mundo olhando para o Brasil, né? Talvez pela Copa, talvez pelas Olimpíadas, talvez por um monte de coisa. O Brasil virou tipo a vedete mundial, né? Todo mundo olhando aqui. Não é nenhuma crítica, mas eu pergunto, por que você resolveu escrever um livro sobre as quebradas brasileiras e não as quebradas mexicanas, que a gente sabe que existe, né? Eu vejo assim México e Brasil muito parecidos. Sim, quase irmãos gêmeos separados em berço, mas irmãos gêmeos de sêmen diferente. Vai entender essa loucura. Vai entender essa merda para você ficar despreocupado em falar merda. Mas é isso. México lá, Brasil aqui, a gente tem coisas muito parecidas, né? Acho que a gente tem zonas ali de contato, né? Como povo, como sociedade. E aí a minha pergunta é essa: por que o Alejandro não virou esse olhar literário dele para as perifas lá do México, que a gente costuma ver naquele filme Amores Brutos, e é maravilhoso, Amores Perros, né? Amor e Perros. É horrível, Amores Perros. E não, isso, e virou olhar para nossas quebradas aqui e pela extensão, né? Bom, enfim, é isso a minha pergunta. Sim, várias coisas. Primeiro, eu me formei como escritor aqui, né, em Salvador. Então, foi a partir dessa vivência de 9 anos de viver aqui na Bahia e de pensar a literatura a partir da minha vivência aqui. Primeiro. Segundo, eu conheci os parceiros, né, são meus amigos, né, muitos dos escritores. Esse movimento todo tem a ver comigo, né, pessoalmente. Por outro lado, existe uma literatura parecida no México e está no livro, né? Tem um capítulo pequeno no livro sobre essa literatura mexicana, as quebradas mexicanas, que para mim era muito importante colocar ali, porque para dialogar, justamente para dizer, não é um fenômeno apenas do Brasil, é um fenômeno que acontece em muitos lugares. Uma hipótese é que seja um fenômeno global na contramão da globalização. Por quê? Que cada um dessas expressões literárias, elas reivindicam o local, né? Elas dizem, é nós, é aqui, isso é a nossa realidade, é a partir dessa realidade que a gente está narrando, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, isso é uma reivindicação na contramão da globalização, que quer fazer de nós todos consumidores dóceis e homogêneos, entendeu? Então, tem isso. Mas, para mim, outra razão de me focar no Brasil é que no Brasil conseguiu fazer uma coisa que não conseguiu no México. Tem muita gente escrevendo no México, mas fica ali invisível. Eles não têm conseguido quebrar essas muralhas do mercado, essas muralhas da academia
E então ficam em expressões isoladas que ainda não se transformaram em movimento. O que me parece muito interessante no Brasil é que isso, sim, hoje pode se chamar de movimento periférico, né? E é muito importante, já que surgiu aquilo que é uma expressão que está por tudo quanto é canto, e aqui conseguiu se transformar em movimento, vamos ver o que tem de especial aqui, entendeu? Mas, Alessandro, essa literatura mexicana é zapatista? Essa Não. que você fala nesse capítulo? Não. Não tem nada a ver com essas escolas. Tem nada a ver, de fato, porque zapatista é uma realidade rural, camponesa, né? E a gente está falando de uma literatura urbana. Então tem, por exemplo, na Cidade do México, tem o bairro de Tepito. Tepito é bem no centro, mas é um bairro bravo, que nós chamamos Barrio Duro, e muito violento, muito difícil, e lá tem experiências de literatura muito interessantes. Ou na periferia de Nezahualcóyotl, que é quase 2 milhões de habitantes, né, uma só periferia, e lá tem muita coisa se fazendo. Mas não conseguiu sair para se tornar um movimento social. Olha só, eu faço parte do coletivo Pode Poesia. Eu faço parte do coletivo Pode Poesia, que todo último sábado do mês apresenta o Sarau Donana no Centro Cultural Donana, na cidade de Belford Roxo, que até que nos anos 80 era muito famoso, devido, segundo os jornais diziam, até o New York Times, que era o primeiro lugar no ranking de violência, né? Dentro de um contexto, enfim, né? E a gente está mudando isso atualmente. E você falou uma coisa muito importante sobre a questão das ONGs. Você é a favor ou é contra as ONGs? Porque eu acho que as ONGs, elas são benéficas, elas têm o seu efeito benéfico, principalmente as ONGs culturais. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. É um tema bem interessante, bem importante. É bastante tratado aqui nesse livro, e tem muitas ONGs que estão fazendo um trabalho muito bom, né? Não tem dúvida. Tem ONGs que estão contribuindo de fato. Agora, eu acho que com muito poucas exceções, a grande, imensa maioria das ONGs, elas não vão no sentido de uma mudança estrutural. Ou seja, vão melhorar a situação, sim. Vai contribuir? Sim. Agora, uma mudança estrutural mesmo, elas não vão fazer. A maioria, a grande maioria. Quando fazem, elas vão pisar no calo de muita gente. Entendeu? É complicado. Mas tem que ver a história. De onde vem essa onda das ONGs? E da luta contra a pobreza? Uma das fontes principais disso é um cara que chama McNamara, no contexto da Guerra de Vietnã. Ele foi envolvido na Guerra de Vietnã, esteve na frente do Pentágono, participou na CIA, e esse cara é quem é eleito presidente do Banco Mundial. Ele é que inventa essa onda da luta contra a pobreza como uma forma de controle geopolítico dos Estados Unidos naquela bagunça depois da experiência de Cuba e de Vietnã. Entendeu? É muito importante entender isso. E é graças a ele, a esse cara na direção do Banco Mundial, que tem uma explosão impressionante, louca, das ONGs e do dinheiro para as ONGs. Então, as ONGs, elas servem para manter um sistema e fazer com que esse sistema seja menos doloroso. Certo? Estou falando assim, estruturalmente, qual o papel das ONGs no sistema todo? É o lubrificante que permite que aquilo tudo continue funcionando. Entendeu? Isso não quer dizer que tenha muita gente envolvida com muito boas intenções e que tenha coisa boa acontecendo mesmo. Mas a gente tem de se preocupar, eu acho, como é que a gente vai fazer uma mudança estrutural, profunda, nas estruturas, certo? E não é através de ONG que a gente vai fazer isso. A ONG pode ajudar em certos momentos, mas a gente não pode perder de vista a mudança estrutural. Alejandro. Diga. O Wellington. Rapidinho só. Alô? Não, Alejandro, só, você então disse que quer dizer, essa coisa, pelo menos recentemente, da luta contra a pobreza, é uma invenção da direita. E de alguém que era de extrema direita, quer dizer, um sujeito que foi da CIA. Não. Oi. Não, estou dizendo o seguinte, que ele diz que o McNamara é um criminoso. Você pode dizer, é um criminoso.
né? Quer dizer, e ele que cria, ou pelo menos ele que reinventa, ou ele que repropõe essa coisa da luta pela pobreza. Então nós podemos dizer, estendendo, que as políticas adotadas pelos governos ditos de esquerda na América Latina, ou alguns deles, né, na verdade, eles apenas fazem cumprir um programa proposto por alguém de extrema-direita, em última instância, um criminoso. Né? Você concorda com isso? É possível? Sim, absolutamente, né? Infelizmente, não só, até na linguagem, né? A maioria dos governos de esquerda adotam uma linguagem que é uma linguagem que tem a ver com isso, com esses conceitos, né? Uma das grandes coisas que fez o Banco Mundial na direção de McNamara é mudar a linguagem e a própria forma de pensar. Então, não se pensa mais em desigualdade, não se pensa mais em luta de classe, não se pensa mais em certos conceitos. Isso foi suplantado, né, por uma série de conceitos bonitinhos, né, da luta contra a pobreza. Porque a luta contra a pobreza significa, por extensão, que as pessoas consumam. Né? Ou seja, você está alimentando o mercado. Você luta contra a pobreza e você alimenta o mercado consumidor. Ou seja, você desenvolve o capitalismo. Não é? Exatamente. Não sei se o raciocínio está correto. Tudo isso vem atrelado a essa ideia do progresso e do desenvolvimento. E o progresso e o desenvolvimento, para mim, são conceitos perigosíssimos que têm acabado com a gente. Tem que colocar em dúvida isso. Por isso que estou falando, assim, essa mudança mental, ela é muito grande, ela desconstruir toda uma série de conceitos que têm sido construídos dentro da gente, descolonizarmos isso, entendeu? E essa ideia do desenvolvimento é uma ideia de continuar crescendo, 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 crescendo para nada, né? Não tem. Agora, se você contrapõe a ideia do progresso e do desenvolvimento, que é crescer e ter mais, e produzir mais, e ter mais e produzir mais, sem se perguntar para quê, simplesmente o crescer é a meta, e a gente não sabe para quê, que benefício isso traz, e quando a gente olha lá fora, a gente vê que não traz benefício nenhum, que a gente está vendo aquela desigualdade toda, aquela violência tremenda do sistema contra a gente, entendeu? Quando a gente contrapõe isso com outros conceitos que existem, que estão lá, como o bom viver é como definido pelos aimarás, pelos quechuas, aqui nos Andes, na Bolívia, em Peru, o lequilcuxlejal, pelos maias, lá onde eu moro, o Ubuntu, na África do Sul. Esses conceitos são conceitos muito similares e que se traduzem muito vagamente como o bom viver. E o bom viver significa se perguntar, é uma pergunta, não é uma resposta. O que é que faz a gente viver bem? Né? E nisso, nunca a resposta é dinheiro. Dinheiro é idiota pensar, né? Viver bem igual dinheiro. Não, viver bem tem a ver ter nas necessidades básicas, sim, mas ter também a nossa relação com os outros, a relação com a natureza, a harmonia, enfim, uma série de conceitos, né, que tem a ver com bom viver. Quando você coloca isso na frente, o resto vem depois. Entendeu? O meu é uma pontuação. Tem uma escritora brasileira que, para mim, foi a primeira quebradeira, de 1960, chamada Carolina Maria de Jesus, com o Quarto de Despejo. Foi tema da minha monografia. E o discurso da mulher negra no Brasil está sequestrado. O mercado editorial brasileiro, ele é absolutamente machista e racista, sabe? Então, enquanto nós tivermos a raiva e o ressentimento que estão nas quebradas, guardadinhos, o sistema não muda. Então, vamos ouvir nossas mulheres, por favor. Eu queria dar uma contribuição aqui. Eu já estou pedindo para falar já há um tempinho. Eu só queria pontuar uma coisa que a gente fez a gente está começando a fazer um trabalho aqui de teatro para apresentar num encontro latino-americano de teatro e nós vamos fazer uma pequena coisa fazendo Quebradas Contam Boal. Sendo que a gente estava até discutindo hoje sobre essa questão de pobreza. Como esse nome de pobre e de pobreza, antigamente, quando eu era criança, ou tinha pobre ou tinha rico. Isso é muito reducionista e católico e espiritualista também, naquele sentido religioso de que o pobre, Deus que vai ver, quem dá aos pobres dá a Deus. Então, a gente tinha isso, num certo momento. O que nos salvou disso, que nos tirou desse beco sem saída,
foi a luta de classes. Saber que tem classe, que tem um capitalismo, que tem alguém que nos explora e tal. Sendo que o comunismo também nos levou para um beco sem saída, onde o indivíduo também não tinha suas liberdades. A gente precisa fazer uma revolução diferente, não é? Que não seja tão sangrenta como as que foram feitas até agora também, não é? E que essa redução de pobreza agora também vai trazer isso para um outro lugar que a gente já tinha saído, que é importante que você estava... Já saímos dessa pobreza, gente. Tem redução de pobreza mais nenhuma. Já estamos num outro lugar que não é mais nem da resistência. Todas as periferias estão nessa ação, inclusive com narrativas próprias. Não é? Sim, mas sobretudo isso, não deixar de pensar na pobreza como simplesmente uma Agora, questão desculpa, monetária. porque ele também já estava querendo falar. Posso? Não? Se quiser, eu posso esperar um pouquinho. Bom, meu nome é Wellington, eu sou militante literário, político desde os anos 70 e, através da literatura, da poesia, participei da formação de um grupo na Cidade de Deus de resistência à ditadura militar naquela época. Nos anos 90, ficamos um pouco parados, mas talvez por conta da necessidade de estudar, de entrar na academia, de sustentar a família, etc. Recentemente, fundamos um sarau que acontece num bar. É o Sarau Poesia de Esquina, já está próximo a dia 24 deste mês, já vai para a sua 20ª edição, acontece uma vez por mês, sempre na última terça-feira de cada mês, é num bar, numa rua movimentadíssima, uma rua tradicional, que é a feira de domingo, mas sendo uma terça-feira à noite. Tem outros 4, 5 bares em volta que tem uma guerra de som extraordinário. Cada bar tem uma máquina de música, as pessoas frequentadoras colocam e querem ouvir o mais alto que podem. E nós, com uma dificuldade muito grande de conseguir uma caixinha de som michuruca, um par de microfones sem fio, a gente consegue fazer um sarau que está fazendo um sucesso extraordinário com as crianças, que não era o nosso público-alvo. Tem uma educadora que aparece lá, que ela é evangélica, mas parece até que ela é comunista. Ela leva as crianças, a neta, e a neta leva um bando de outras crianças de uma outra travessa que tem 5 quilômetros depois do bar que a gente utiliza o evento, para levar as crianças, dar um show. Elas roubam a cena no bar. Elas falam e criam poesia de improviso na hora. Crianças a partir dos 7 anos, 8 anos. E as pessoas que frequentam, a gente pede, nem pede licença, mas as pessoas que frequentam o bar, que normalmente não estavam assim, com o perfil de serem poetas ou produtores de literatura, eles aparecem, tiram do bolso alguma coisa que escreveram há 10, 20, 30 anos atrás e pedem para um de nós falar, que fica com vergonha de falar. No sarau seguinte, já estão falando. A gente faz um contato presencial, circula entre os saraus da periferia. Fomos, um tempo, no sarau do Pó de Poesia, no Centro Cultural Dona Ana. A gente já teve uma parte da nossa equipe, teve lá na Cooperifa, em São Paulo. A gente tem ideia de formação de rede, porque é através desse processo de formação de rede que a gente consegue essa mobilidade maior e uma maior autonomia de pensamento. Ao mesmo tempo, a capilaridade, ou seja, não adianta ficar só pensando em viajar e ir para um local que tem um sarau semelhante, em São Paulo, em Recife, ou no Sul, e a gente não respeitar e não considerar o que está acontecendo com a própria demanda reprimida que existe na própria comunidade. E não permitir que as pessoas também tenham espaço para falarem do jeito que quiserem. O que quiserem. E a gente consegue isso com um processo de multiplicação extraordinário, sem tomar iniciativa nesse sentido. Ou seja, há um movimento de as crianças e adultos falarem poesia, passar a escrever alguma coisa sobre determinado tema, motivada por determinado tema, e também de saírem, deslocarem-se dos seus locais, se estavam acomodados, para ir para outros lugares. E isso não está escrito em lugar nenhum. A gente escreve, a gente faz um memorial, mas não tem nada, nenhum estudo acadêmico nesse sentido. A gente vai para um edital e fica tentando fazer com que os recursos que são destinados a esses editais, ou junto à própria MINC, buscando as leis de incentivo fiscal, patrocínio, e tem que ter uma ONG, através dessa ONG tem que ter
no mínimo 2 anos de atividade para a gente poder conseguir registrar esse projeto, né, para poder obter um recurso, algum tipo de recurso material ou técnico para poder fomentar a produção literária e etc. Então, a gente tem, assim, a minha contribuição nesse sentido é de fortalecer, agradecer a sua presença, estar aqui produzindo esse material. Tenho a impressão de que a comunidade, os coletivos de poesia que produzem poesia, que dizem ser de periferia, na minha opinião, não é tanto de periferia assim, não, porque na Cidade de Deus, por exemplo, a gente tem lá, de um lado, a polícia corrupta e do outro, os narcotraficantes. E a gente fica ali naquela luta, cara. Uma briga danada. Entendeu? A minha desculpa ter me estendido tanto, é porque o entusiasmo aí da oportunidade única é de estar oferecendo aqui, oferecendo-nos uma proposta para Cidade de Deus, na rua Edgar Werneck, 1550, na Cidade de Deus. Mas a gente vai publicar isso no site. Do Barra do Tom Zé, isso, faço. Barra do Tom Zé, na Cidade de Deus, perto do restaurante Cidadão. Eu sou quebradeiro aqui. Eu vou passar. Oi, querido. A CUFA, a gente tem um respeito muito grande, mas não tem nenhuma relação direta com eles. A gente tem algumas pessoas que a gente conversa pontualmente. Gente. É importante. Gente. Não, eu estou só pedindo aqui, propondo que ele faça uma articulação com a gente depois, todos os coletivos de poesia. Beleza. Primeiro, não é oportunidade única que amanhã ele vai estar lá no Manuel Congo, uma roda de conversa com o Nelson Maca, que eu até divulguei no grupo. Alejandro para Jesus Janaína, eu acompanho o APA Funk e conheci o Nelson Maca no passado lá no Sarau Bem Black, eu fiquei maravilhada. E o Sarau APA Funk nasceu a partir do Sarau Bem Black, né? E eu pude vivenciar um pouco, né? Acompanhei o nascimento do Sarau APA Funk e realmente decidi fazer o que o companheiro estava falando, de tentar promover algo na minha cidade. Eu sou da Baixada Fluminense, sou de Nova Iguaçu. E é só realmente, tipo, eu estou muito feliz também dele estar aqui. Foi uma surpresa que eu pensei que só fosse te conhecer amanhã. E acho que esse livro vai ser uma luz no fim do túnel, porque é exatamente aquilo que você falou. Eu vejo a importância de se fazer o sarau, assim, a gente está levando, a segunda edição do Sarau V, que é o sarau que eu estou organizando, junto com amigos. Eu levei Renato Cinco, que é o vereador aqui do Rio de Janeiro, que faz debate sobre legalização da maconha, sobre criminalização da pobreza. E aí a intenção de levar debates, pequenos bate-papos, não é debate, né? Porque debate é tipo um contra o outro. Pequenos bate-papos para promover, além de poesia, música, promover uma coisa mais politizada. E eu tenho um interesse muito grande, até dentro da área, que eu sou caloura de letras, de estudar a poesia divergente, assim, a literatura divergente e marginal. E eu só conheço o Maca e agora você, então estou super feliz de saber que tem outro tipo de contato. E aí eu queria aproveitar, eu já ia te fazer essa pergunta amanhã, já estava super planejando. Você falou que o sarau ele é limitado, de fato. Assim. O primeiro passo que eu consegui dar foi ir para a rua, promover um sarau com poesia de rua, voltada para a rua, bate-papo, na rua. Mas tipo, qual é o segundo passo para fazer esse trabalho de base, uma coisa mais estrutural? Assim? Era isso que eu... Então, eu fico muito, muito feliz de ouvir vocês dois, né? E até fico um pouco chateado porque a gente está chegando no fim do tempo e isso aqui era para a gente ter umas 3, 4 horas para a gente conversar mesmo, né? Eu fico muito surpreso e eu não esperava isso aqui. Eu pensei que ia falar e né, a mesma coisa de sempre. Isso aqui é outra coisa. Então eu fico muito animado de ver que isso está acontecendo, né? E essa experiência de vocês, porque isso que a gente precisa, urgente. Né? E vocês estão ali tomando a frente nisso, né? Então, amanhã tem um bate-papo, depois amanhã tem o sarau da APA Funk também,
eu vou estar lá com o Nelson Maca. Quem não conhece Nelson Maca tem de conhecer. Ele tem uma proposta também. Então, pronto. Tá. Então, queria te pedir para você passar essas informações, até porque eu não tenho na cabeça, né, do de manhã. Pronto. Para ver quem, porque a gente não está tendo tempo de ter uma conversa assim mais longa aqui hoje, mas quem quiser, quem estiver interessado, amanhã é para isso, é para a gente ter um longo bate-papo nas dimensões políticas, estéticas do movimento, né, e pensar o que a gente pode fazer nesse nosso mundo. E depois, no outro dia, a gente tem o Sarau, a Pafunk, onde a gente vai estar também discutindo essas questões. E eu queria deixar um tempinho aqui. Eu estou morando no México. E vou embora sexta-feira, então. Eu sou professora do município, eu sou professora de artes, sou arte educadora, e me interessa muito essa questão da educação, né? E, enfim, você falou sobre um movimento relacionado à educação no México. Você colocou que a educação pública, enfim, não havia mudanças, não foi por aí, foi como? Acho que, não sei se dá para responder agora, mas, assim, isso me interessa. Tá, então saber da experiência de vocês. Vou responder rapidíssimo, porque não dá para ir muito além. Estou falando especificamente da experiência dos zapatistas no sul do México, no estado de Chiapas. Eles decidiram que tinha uma falência total do sistema de educação e eles decidiram fazer o próprio sistema de educação no território deles, que são milhares de pessoas que moram nesse território. E cada comunidades indígenas rurais tem uma escola, e uma escola autônoma com umas dificuldades imensas, porque não tem dinheiro, não tem nada, e nem apoio do governo, nem querem ter apoio do governo, nem reconhecimento. Então, é uma longa conversa, mas é muito interessante ver o que essa que é a experiência mais radical de autonomia, né, e comparar isso com outras experiências. E eu recomendo vocês aqui no Brasil, né, o seguinte livro das tramas urbanas é o da Landa Rosa, com pedagogia aqui no Brasil. Né? E que ele tem uma experiência nas quebradas, nas periferias, com ideias muito similares de pensar a autonomia a partir da própria realidade, né? E só que num contexto totalmente diferente, certo? Ótimo. A Landa Rosa. Então, gente, eu tenho um lançamento daqui a pouco. Em Botafogo. Eu trouxe alguns livros aqui, não trouxe muitos porque eu jamais imaginei que teria isso aqui. Eu estou vendendo por R$20, lá fora 32, mas estamos aqui com preço especial para os pouquinhos que a gente tem. Viu? Valeu, valeu.